Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e nós agradecemos ao Senhor Deus por esta rica oportunidade. A pastora Eloide Ramos, pela grande confiança que depositou em todo o nosso trabalho, e a você, amado ouvinte, que nos dá a felicidade e o privilégio de esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, estarmos juntos, ouvindo, aprendendo e crescendo com a palavra de Deus. Chegamos a Levítico capítulo 11, e é um capítulo interessante, né? Fala de animais puros, animais impuros, fala de animais limpos, animais imundos. Tal animal se come, tal animal não se come. Muito interessante, né? Aqui nós temos uma dieta muito interessante. Só que Levítico 11, que deveria ser um capítulo simples de entendimento e sem muitas complicações, tendendo obviamente a se entender uma ou outra expressão, né, idiomática, se tornou, infelizmente, no meio cristão, motivo de muita briga, muita briga. Tem gente que acredita literalmente que o cristão deve viver à luz de Levítico 11 e só pode comer exatamente aquilo que aqui está. E o que é condenado não se pode de maneira alguma colocar na boca. Que coisa estranha, né? Outros não. Outros creem que em Levítico capítulo 11 Deus tinha finalidades específicas e que hoje em Cristo nós temos liberdade para comer e para nos deliciar com exatamente tudo aquilo que Deus colocou à nossa mesa. E aí? O que você acha? Hein? Que tal viver à luz de Levítico 11? É muito restritivo, né? E muito difícil. Ainda bem que Cristo veio e nos livrou da lei, cumprindo a lei em nosso lugar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir o estudo de Levítico capítulo 11 em dois momentos específicos. E aí conseguiremos, neste primeiro momento, trabalhar sobre uma, entre aspas, teologia da comida, entre aspas. E aí amanhã entraremos nos detalhes mais interessantes de Levítico capítulo 11. E aí entenderemos, com certeza, tudo aquilo que Deus deixou para nós. Vamos juntos então? Amados, quando nós abrimos Gênesis capítulo 1, versículo 31, você tem o final da grande criação. E em Gênesis capítulo 1 e 31, assim diz a palavra do Senhor. Viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Ou seja, ao final de cada dia da criação, tudo que Deus faz era absolutamente motivo de alegria pelo próprio Deus, porque ele termina o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, dizendo que tudo era bom. Mas no último dia, o sexto, ele diz, tudo é muito, muito, muito bom. Havia então uma alegria muito grande da parte de Deus por tudo aquilo que ele havia criado e colocado perante a humanidade. Veja, Gênesis 1 e 31 diz, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Raciocine comigo. Será que podemos imaginar que numa criação muito boa pudesse haver qualquer coisa impura, qualquer coisa suja? Isso é totalmente impossível. Deus, que é puro em si mesmo, puro, ele não criaria o que é impuro. A impureza não estava no princípio. O que veio primeiro
foi a perfeita bondade da obra de Deus. A impureza só veio e se propagou depois. Daí porque muitos teólogos dizem que, obviamente, a criação original não tinha sido atingida pela impureza. Mas a impureza é fenômeno horrível que atinge a criação em momento posterior após a queda. E é interessante notar que em Gênesis capítulo 7, versículo 2, assim diz, Deus dizendo a Noé, de todo animal puro, leve com você 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Então, dentro da nossa querida arca, sempre 7 pares de animais puros e 7 pares de animais impuros. Aqui nós encontramos a primeira indicação bíblica de uma distinção entre animais puros e impuros. E olha que interessante, feita muito antes do livro de Levítico, não é verdade? Pastor, como é que se estabeleceu a questão do animal puro e do animal impuro? Meu amado irmão, ninguém sabe. Ninguém sabe. A única dedução que se pode fazer é que, de alguma forma, a queda atingiu, inclusive, a própria natureza. E alguns dos animais que simplesmente, num relato original da criação, eram absolutamente limpos, foram, em razão da queda, agora chamados de impuros. Impuros. Mas isso é uma dedução que eu estou fazendo. Isso não está escrito na palavra de Deus. É uma dedução que eu faço com base em grandes teólogos que foram lidos. Mas raciocine comigo. Olha que interessante, né? Eu creio que o Senhor Deus, quando estabelece para Noé, leve 7 pares sempre de animais puros e um impuro, de alguma forma, Deus já estava literalmente esclarecendo a existência destes animais imundos, desses animais impuros, e não se tem ao certo critérios aqui. A única coisa que sabemos é que Noé obedece de forma muito correta, muito direita, tudo aquilo que Deus determinou, e graças a esta obediência, Noé sobrevive junto numa arca, tendo animais puros e animais impuros. E aí em Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim, isso depois de Noé sair da arca, e Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sob o altar. Então, de alguma maneira, Noé já sabia a diferença entre animais puros e animais impuros, e Noé sabia que tinha que oferecer no altar somente sacrifício de animais absolutamente puros. No meio de tudo isso, como veio esse conhecimento a Noé, qual a forma que ele teve esse conhecimento, não se diz, não passa de mera especulação tudo aquilo que grandes escritores colocam. Agora, o que novamente eu falo aos irmãos, os grandes escritores dizem que a impureza a alguns animais veio, a imundície a alguns animais veio em razão da queda, mas até isso não se pode afirmar com absoluta certeza. O que nós sabemos é que
a diferença entre animais puros e impuros, limpos e imundos, já existia desde o Gênesis, e o que Levítico fez foi estabelecer literalmente o conjunto de como se identificar animais puros e animais impuros. Então, de forma muito interessante, esta classificação entre os animais sempre existiu. Pastor, na medida em que Levítico nos diz que Deus entregou ao seu povo Israel a possibilidade de comer somente animais puros, como é que ficamos nós? Nós também só temos acesso a nos alimentarmos só de animais puros, aqueles que estão em Levítico capítulo 11? Muito bem. Primeiro lugar, abra comigo em Gênesis, ainda capítulo 1, e veja que interessante o texto. Em Gênesis 1, versículo exatamente 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ordem dada a Adão e Eva. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, no momento original da criação, Deus constituiu o homem e dá ao homem toda uma possibilidade de comer de árvores, comer de sementes, mas não tinha dado a nós viabilidade de comer animais. A nossa dieta era restrita, absolutamente vegetariana no início, não é? E, inclusive, no versículo 30, e a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil em que há alma vivente, ou seja, Deus deu comida não só para o homem, mas também para os animais. Para os animais, Deus deu o quê? Versículo 30. Toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim foi. É interessante notar que, no início, essa dieta absolutamente vegetariana e restritiva foi ampliada por Deus em Gênesis capítulo 9. Então, depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, Deus amplia a nossa possibilidade de comer, e Deus diz exatamente assim em Gênesis capítulo 9. Abra comigo, tá bom? A partir do versículo 3. Tudo que se move e que é vivente será para vosso mantimento. Então aqui Deus viabiliza ao homem que o homem seja também carnívoro e possa se alimentar de absolutamente tudo. Todo animal sobre a terra e toda ave que voe no céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes. Então, tudo o Senhor nos deu, e ele ainda diz: como vos dei a erva verde, fazendo referência exatamente lá a Gênesis capítulo 1, tá? E olha que interessante. Versículo 4 agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. E aí vem o fatídico versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado.
Olha que interessante. Então, começamos com uma dieta restrita, né? Absolutamente vegetariana. E aí, de repente, lá no capítulo 9, depois do dilúvio, o Senhor Deus nos deu a possibilidade de comer de todo ser vivente, quer no céu, quer na terra e quer nos mares, todos os seres viventes. Interessante, né? Começamos com uma dieta restrita, agora abriu completamente e a única restrição que passou a existir foi não comer com o sangue, tá? Não comer com o sangue por uma razão extremamente simples. Deus proibiu porque no sangue está a vida. E aí, é num contexto como esse que chegamos a Levítico capítulo 11. Aí em Levítico capítulo 11, Deus de novo separa o que é puro do que é impuro, o que é limpo do que não é limpo, e diz: você só vai comer o que é limpo. Você não pode comer aquilo que eu, Deus, chamo de impuro. Eu, Deus, chamo de impuro. Nós vamos analisar cada uma dessas partes muito interessantes amanhã, no áudio de amanhã. Eu quero continuar agora com a, entre aspas, teologia da comida, não é? Muito bem. Então, foi trazida ao povo de Israel uma dieta absolutamente limitadora, dizendo: você só come aquilo que eu, Deus, estou dizendo que é puro, e o que eu, Deus, estou denominando que é impuro, você não coma. E aí, obviamente, todo o Velho Testamento, ele anda com essa noção de Levítico 11, que guia completamente a vida alimentar do povo de Deus. Tanto é que quando você entra lá em Daniel e verifica, Daniel é um servo de Deus tão dedicado ao Senhor Deus, que na Babilônia ele simplesmente se nega a comer de todas as iguarias que se tem na mesa do rei, lutando por servir a Deus até no tocante à sua alimentação. Ou seja, ele luta para preservar Levítico 11 em plena Babilônia. E o resultado foi: ao final do teste, os irmãos se lembram, né, do texto. Ele e os seus amigos, seus 3 amigos, além de muito mais saudáveis, estavam muito mais inteligentes e muito mais vigorosos e bonitos que todos os outros que comiam de tudo que estava na mesa do rei. Obviamente, Daniel soube separar perfeitamente aquilo que Deus chamava de puro e Deus chamava de impuro. Não é? Muito importante isso, né? Daniel viveu à altura de Deus até no tocante à alimentação. É interessante notar que o mesmo Deus, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no Velho Testamento faz questão de dizer: isso aqui é puro, isso aqui é impuro, coma isso e não coma aquilo. É o mesmo Deus que em Marcos diz exatamente o seguinte. Acompanhem comigo. Vamos juntos para Marcos capítulo 7. Para Marcos capítulo 7. Olha que interessante. Imediatamente, versículo, por gentileza, 14, diz assim. Marcos 7, 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam sobre esta parábola. E ele disse: assim também estáis vós sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não pode contaminar?
porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado para fora, ficando puras todas as comidas. E disse: o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É interessante que Jesus falava aqui que a verdadeira contaminação vem do coração. Mas no meio desse texto, exatamente no versículo 19, ele diz exatamente que todas as comidas são puras. O que contamina não é comida, o que contamina é o coração. Tá bom. Alguns interpretam de forma diferente do que eu estou interpretando e não há problemas nenhum quanto a isso. Mas vamos, por gentileza, então agora para Atos. Atos, capítulo 10. Aqui você tem literalmente Jesus Cristo falando com quem? Falando com Pedro e dizendo que o evangelho tem que chegar também agora aos gentios. E quando você pega Atos capítulo 10, versículo 15, naquela visão de Pedro, simplesmente Jesus diz algo que é fantástico. Acompanhem comigo. Atos 10, versículos 15. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum e imundo o que Deus purificou. Uai, o que é que Deus tinha purificado? Aqui existe aquela visão relacionada ao nosso querido gentil, aonde simplesmente, segundo a palavra de Deus, lá no versículo 11, Pedro vê o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado por 4 partes. E simplesmente dentro do lençol, versículo 12, havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves. E simplesmente ele ouve uma voz, Pedro. E esta voz diz: Pedro, mata e come. E olha o que Pedro diz no versículo 14: mas, Senhor, de modo nenhum, porque eu nunca comi coisa imunda. Veja que Levítico 11 é seguido até a época de Cristo, né? Eu nunca comi coisa imunda. E a segunda vez, simplesmente Deus vem e diz: não chames de imundo o que eu purifiquei. Então, olha que interessante. O mesmo Deus que no Velho Testamento separou animais em puros e impuros, limpos e imundos, é o mesmo Deus que agora diz: olha, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, se de repente os teólogos estão corretos e em razão da queda do homem houve algum problema no tocante aos animais, separando-os em puros e impuros, com Cristo Jesus, na cruz do Calvário, esta separação não existe mais, porque o próprio Cristo resolve o problema da pureza e da impureza. E isso são os teólogos que dizem. Agora, que aqui o texto deixa bem claro que com Cristo acaba essa diferença entre animais puros e animais imundos. Mas é óbvio que está absolutamente claro. Pastor, peraí, então hoje nós cristãos podemos comer livremente tudo aquilo que nós desejarmos? Bem, se você pegar o Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e toda a plenitude, todos os animais, tudo é de Deus. Foi com base no Salmo 24 que em 1 Coríntios,
1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10, simplesmente o apóstolo Paulo diz, olha, você coma livremente tudo aquilo que você desejar e que você quiser. E é muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 8, exatamente no versículo 8, quando diz assim, ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Nada nos falta. Paulo diz de forma muito clara, leia 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e você verá que simplesmente Deus nos deu liberdade de comer exatamente todas as coisas. Paulo chega ao ponto de simplesmente dizer, olha, se você vai numa festa, numa casa de alguém que é ímpio, nem pergunte a procedência, coma exatamente de tudo que ele colocar na sua frente e simplesmente entenda que pelas orações todas as coisas são santificadas. Ou seja, não existe mais a diferença entre animais puros e animais impuros para que possamos nos alimentar. Deus, na nova aliança, nos deu o direito de comer exatamente de tudo, com uma única restrição existente lá no livro de Atos, que veremos já já. Então, acompanhe comigo, por gentileza, a palavra de Deus. Por gentileza, a palavra de Deus. Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, tá? 1 Coríntios, capítulo 9. E depois, 1 Coríntios capítulo 10, e veja que Paulo simplesmente nos liberta da lei, dizendo que não há mais nada, não há mais a diferença entre alimento puro, alimento impuro, alimento limpo, alimento não limpo, porque todas as coisas foram santificadas, santificadas. Agora, é óbvio que quando nós estivermos comendo, nós não podemos trazer, obviamente, aos irmãos que estão nos vendo e pensam diferente, pensam que Levítico capítulo 11 ainda está valendo e que não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Óbvio que a gente não vai simplesmente por causa da nossa liberdade, escandalizar o outro irmão. E aí, às vezes, até por amor, se eu sei que a fé dele vai ser atingida porque eu estou comendo um porco, então eu deixo de comer o porco naquele momento na presença dele, sem nenhum problema. Agora, olha que fantástico. Romanos 14:3 diz de forma muito clara: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Tá? Então, vamos viver uma vida de tolerância. Ora, quanto que está enfermo na fé recebei e não contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, Romanos 14:2, e outro que é fraco, come legumes. Então, aquele que crê que tudo pode comer, respeita o irmão que acredita que só pode comer à luz do que está em Gênesis, coitado, só pode comer legumes. Aí tem aquele outro irmão que pelo menos evoluiu um pouquinho e já come carne, como está em Levítico. Então respeite. E tem um irmão que com consciência mais completa, à luz do Novo Testamento, sabe que Cristo nos libertou de tudo, compreende 1 Coríntios 8, 9, 10 e sabe que pode comer de absolutamente todas as coisas e está livre para isso. E aí você respeita o irmão que acredita que pode comer menos e o irmão que acredita e sabe que pode comer mais. Mas pastor, então o Senhor nos
libertou. Sim, o Senhor nos libertou de Levítico 11, não se preocupe com isso. Então nós podemos literalmente comer de tudo mesmo. Bem, no início da igreja tentaram fazer gente seguir Levítico capítulo 11. E aí foi doloroso e queriam impor para a gente circuncisão, um bocado de coisa. E aí houve o concílio em Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, e os apóstolos chegaram à seguinte decisão. Olha que fantástico. Atos 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever que eles se abstenham de quê? Da idolatria, da prostituição e do sufocado e do sangue. Então, olha que interessante, quando tentaram empurrar Levítico 11 goela abaixo da gente, o concílio em Jerusalém, com todos os apóstolos, chegou à seguinte conclusão: olha, que eles se afastem da idolatria, da prostituição e no tocante à comida, deixa eles comerem o que quiserem. Levítico 11 não manda na vida deles. Eles comem o que quiserem, exceto o sangue e o sufocado. O sangue e o sufocado. Então, a partir de Atos capítulo 15, eu e você podemos sim nos deliciar com a maravilhosa carninha de porco. Podemos nos deliciar com camarão, que coisa maravilhosa. Uai, pastor, eles não podiam comer camarão? Você vai ver como é triste Levítico 11. Amanhã você vai ver, nem camarão eles podiam comer. Ai, que dor, meu Deus eterno. Já imaginou o que é estar com o pastor Rodrigo no Ceará e não poder comer um prato gostoso de camarão? Rodrigo, você me escuta agora, né? Graças a Deus por Atos, capítulo 15, e nós temos liberdade para comer. Agora, sabendo que não podemos agredir a consciência dos nossos irmãos. Então, amanhã, Levítico, capítulo 11. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.